Hora das curiosidades, está na hora de quem inventou. O quê? Não acredito. Qual será a curiosidade de hoje, né? Olha, hoje nós vamos saber quem inventou, né? Baseado nas últimas sensações que nós temos nos últimos dias, um calor terrível, né? E aí a gente logo pensa assim, a gente fica olhando aquele aparelho que a gente tem em casa, o desconfiado, que ele fica assim, ó, tá vendo? Desse jeito, é o desconfiado. Aí a gente pergunta, quem teve essa ideia magnífica? Quem inventou o ventilador? Hoje nós vamos saber quem inventou o ventilador. Quem teve essa ideia sensacional, essa ideia genial de inventar esse aparelho que eu chamo de desconfiado, porque ele fica assim, ó, entendeu? Essa história é interessante, essa história de desconfiado, porque assim, antes de começar minha carreira no rádio, cala a boca, risadinha, deixa eu explicar aqui pro pessoal. Antes de começar minha carreira no rádio, eu era vendedor de lojas, né? Essas lojas. E aí um cidadão chegou na loja, acho que ele veio do interior, né? Que ele veio assim meio, tava assim meio caipira, vestido assim meio caipira, eu acho que ele era do interior. Aí ele chegou e perguntou assim, moço, o senhor tem aquele... Aí ele ficou procurando o nome, aquele aparelho, Aí ele disse assim, o desconfiado. Aí eu fiquei olhando assim, desconfiado? Aí ele olhou na parede da loja, tinha um ventilador. Ele disse, desse aí, você tem um desconfiado desse? Eu digo, um ventilador. Ele disse, isso aí, Aí depois eu fiquei pensando, rapaz, por que ele chamou de desconfiado? Aí depois eu parei e fiquei olhando o ventilador ficava assim. Rapaz, por isso que ele chamou de desconfiado. Entendeu? Então, vamos saber quem inventou o desconfiado. Quem será que inventou o ventilador? Com certeza você tem um aí na sua casa, né? Do jeito que as contas de luz estão muito altas, né? A alta tá grande, né? Desde que esse Haddad entrou o negócio tá complicado. As contas de luz cada dia mais caro. Aí a gente não pode ter um ar-condicionado. Aqui na rádio tem ar-condicionado aqui, né? É tudo geladinho, aquela coisa toda. Mas tu aí em casa tu deve estar num aperreio, né? Eu fico imaginando de noite aí na tua casa, aquele bando de muriçoca, que só falta te carregar, né? Rapaz, tem dia que as muriçocas só falta te carregar, né? Vai dizer que não. Tem uns que dá uso o mosquiteiro, né? Usa o mosquiteiro. O quê? Não acredito. Mosquiteiro. Rapaz. Tem uns que usam o mosquiteiro, mas o certo mesmo, acho que para espantar é o ventilador. Eu confesso que eu não gostava muito não, né? Mas depois que eu casei, aí a minha esposa não dorme sem ventilador, eu acabei acostumando, né? Eu acho que as muriçocas sugaram meu sangue quase tudo e eu nem percebia. Então eu acabei cedendo ao ventilador e depois agora nós vamos pesquisar de quem inventou esta máquina fantástica, que é o ventilador que já faz parte do nosso dia a dia, principalmente aqui no Nordeste. Vamos lá, quem inventou? Taca na tela o que inventou. Quem será que teve essa ideia genial? Quem inventou? Quem será que inventou isso? Quem será que teve essa ideia genial? Quem inventou? Vamos lá, quem inventou essa máquina fantástica? O primeiro ventilador, né? Quem inventou foi o engenheiro americano Schuyler Scott. É assim que diz, americano Schuyler Scott, né? Wesley. No ano de 1882, ele criou um modelo que funcionava com duas lâminas unidas a uma presa, né? O quê? Não acredito. Era só duas lâminas. A gente lava bem pouquinho, né? Só duas lâminas, né? Tem uns que tem 6, tem outros que tem 8. O negócio tá pegando fogo ainda. E se consolidou funcionava
com duas lâminas unidas por uma presa, movidas por rodanas. Acredita-se que Wesley se consolidou em uma criação chinesa e se baseou no trabalho de Thomas Edison e Nikola Tesla para fazê-lo girar por si com a eletricidade. Legal, né? Ele teve essa ideia de criar o ventilador para diminuir a... Mas onde ele foi criado? Onde foi criado mesmo o primeiro ventilador? O primeiro ventilador do mundo foi criado em Nova York, em 1882. O quê? Não acredito. É verdade, 1882, por Schultz Welles. Ele foi criado para uma empresa para a qual o engenheiro trabalhou. Entretanto, a ideia da mecanização surgiu de muitos séculos antes, por volta do ano 180 depois de Cristo. O quê? Não acredito. O pessoal já pensava nisso, né? No ano 180 depois de Cristo, o pessoal já pensava nisso. Pode-se dizer que quem inventou o primeiro ventilador, ou a primeira versão dele, né, foi um chinês. O homem montou um aparelho rotativo com 7 rodas, cada uma com 3 metros de diâmetro. Meu pai do céu, era grandão. 3 metros de diâmetro. Rapaz, acho que ele queria inventar um avião, né? Olha só. A primeira versão dele foi um chinês. O homem montou um aparelho rotativo com 7 rodas, cada uma com 3 metros de diâmetro. Disse que poderia ser manipulado por uma única pessoa para resfriar o ambiente inteiro. O quê? Não acredito. Olha só que bacana. Também com as rodanas desse tamanho, né? Com as hélices desse tamanho. Dá para ventilar o lugar todinho. Cala a boca aí, risadinha. Cala a boca. Mas por que o ventilador foi criado? Ora, mas que pergunta, né? Mas que pergunta besta. Por que ele foi criado? Nós estamos aqui para derreter. E você pergunta por que o ventilador foi criado? Meu pai do céu. Quem inventou o ventilador foi Schultz Welles em 1882, com fins de refrescar as fábricas e hotéis. Entretanto, os aparelhos começaram a ser comercializados muitos anos depois, a partir da década de 1910. A partir de 1910 já começaram a vender os primeiros ventiladores. Que dia foi criado o ventilador? Olha, gente, na história do ventilador, acredita-se que o aparelho tenha sido criado em 1882, nos Estados Unidos. Porém, não há um dia assim exato, né, um dado exato para a criação. Em outra mão, em 1883, o brasileiro Américo Cincinato Lopes registrou a patente de um ventilador doméstico no Rio de Janeiro. Aí os brasileiros sempre envolvidos nesse negócio, né? Nós já mostramos aqui que um brasileiro foi que inventou o rádio e a televisão, e o outro tomou a patente dele, né? Roubou mesmo, roubou. Roubou a patente do padre Landel, ele que inventou o rádio, ele que inventou a televisão, mas aí o Marconi foi por lá, na frente, e acabou registrando. Meu pai do céu. Marconi registrou na frente. O quê? Não acredito. Rapaz, aí... Naquele tempo ainda não tinha inventado o jeitinho brasileiro, né? Aí o padre dançou. Tá certo. Então, tá aí. O ventilador elétrico, ele funciona convertendo energia elétrica em energia mecânica por meio de campos magnéticos. Nesse caso, a energia mecânica é consumida como movimento rotativo das pás do ventilador. De forma mais simplificada, o ventilador é composto por motor movido a corrente elétrica. Esse, por sua vez, está conectado a pás por meio de um eixo, uma haste metálica, composta principalmente de aço de carbono. Por fim, esse eixo acionado pelo motor gira conforme as velocidades em diferentes velocidades, dependendo das funções e da potência do modelo. Vale destacar a história do ventilador que, em 1910, a empresa Westinghouse começou a comercializar o ventilador elétrico para uso doméstico. Embora quem tenha inventado o ventilador tenha feito em 1882, até a Primeira Guerra Mundial, os modelos ainda eram feitos de latão.
Depois, este material foi substituído por aço e, posteriormente, por alumínio. A General Electric ajudou ainda mais na evolução dos ventiladores na década seguinte, tornando seus modelos mais silenciosos com o uso de lâminas sobrepostas, né? Porque tem uns que fazem mais zoada do que os mosquitos, né? Do que as pragas, as muriçocas. Tem aquelas muriçocas que gostam de fazer seresta e o ventilador continua, né? O ventilador parece ser assim o violão. Tem uns ventiladores que parecem ser o violão da muriçoca que tá fazendo seresta e o ventilador parece assim uma lancha. Desses aí não dá certo não. Não dá certo não. Tá bom? O ventilador gasta muita energia? Rapaz, mas que coisa. Quero até saber se o ventilador gasta muita energia. Não há dúvida de que um ventilador é um eletrodoméstico mais econômico se comparado a um ar-condicionado. O quê? Não acredito. O ventilador gasta menos energia do que o ar-condicionado, né? É lógico, né? Ele gasta menos energia se comparado. Mas isso não significa que seu uso não pese na conta de luz. É preciso observar várias características para adquirir um equipamento que é realmente econômico, né? Tem aí, você vai ver aí se é A, se é B, se é C, se é D, tem o alfabeto lá todinho lá. Quanto mais longe da letra A, mais gasta, viu? Então, ele gasta menos do que o ar-condicionado, lógico, mas é um aparelho que gasta sim, gasta bastante energia, mas não tem como você dormir à noite com muriçoca fazendo seresta, né? Não tem como, tá bom? Então esse foi o nosso quadro Quem Inventou hoje. Hoje nós aprendemos e descobrimos quem inventou o ventilador. Será que teve essa ideia genial? Quem inventou?